Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o mistério da vida de Cristo, sua encarnação e, sobretudo, sua entrega na cruz, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, legou a todos nós a intimidade com o Pai. Jesus se encarnou para nos devolver o acesso ao coração deste Pai das misericórdias. Quando João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa mais alta missão de nosso Senhor, que foi extirpar o pecado do mundo, nos devolveu a intimidade com o seu Pai. Jesus quis que nós experimentássemos o mesmo amor que Ele experimenta no seio da Santíssima Trindade. Com o mesmo amor com que o Pai o amou, Ele deseja que sejamos também amados. O Evangelho de hoje mostra essa ternura do coração de Jesus, que nos ensinou a chamar o Pai. A palavra hebraica com a qual Jesus se dirigia ao Pai, Abba, que numa linguagem terna significa paizinho, papai querido, com essa mesma intimidade, com essa mesma ternura, com este mesmo afeto, o Filho de Deus deseja que também nós nos dirijamos ao Pai. E aqui ele resgata o valor da oração como um caminho de intimidade com Deus. A oração não existe só para pedir coisas para Deus. Eu diria, esta é a intenção secundária da oração. A oração não existe como um mecanismo de troca para pedir graças. A primeira intenção da vida de oração é justamente nos inserir nesta intimidade de Deus. E tudo mais vem por acréscimo. Quando nós oramos o Pai Nosso, quando nos recolhemos numa igreja, numa capela ou no nosso quarto para orar a Deus, muito mais do que pedir, muito mais do que apresentar necessidades, a oração nos coloca na sua intimidade, como aquilo que é o mais essencial na nossa vida, estar com Ele. E aqui nós entendemos que aquelas pessoas que ainda não descobriram a vida de oração e a riqueza dela, essas pessoas serão sempre pessoas fracas. Quem não reza fica fraco e vulnerável ao mal.
A doutora da igreja, Santa Teresa de Jesus, doutora de oração, dizia isso. As pessoas que não rezam são como que entrevadas e irão para o inferno sem a ajuda do demônio. Ela dizia isso como uma mulher conhecedora da oração, porque sabia que a vida de oração nos tira da vulnerabilidade e protege a nossa fraqueza. O Evangelho de hoje é um convite a entrarmos nesta escola da intimidade com Deus, como algo mais essencial na nossa vida. Nada, meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma necessidade humana, profissional, emocional, familiar, nada pode ser mais importante do que a vida de oração, e dela depende todas as outras coisas. Nós que somos filhos do Padre Jonas aprendemos isso dele, e ele escreveu isso para nós, e acaba que transborda também para o povo que Deus nos confia. O nosso relacionamento pessoal com Deus é a coisa mais importante. O nosso trabalho, a nossa família, o lazer, nada pode estar acima desta intimidade, porque esta é a nossa maior necessidade. É por isso que nós descobrimos nas nossas comunidades e também nas nossas paróquias que as pessoas que mais rezam são sempre as pessoas mais felizes. Porque mesmo que a oração não dê e não nos garanta tudo que nós pedimos a Deus, a oração nos dá tudo que nós necessitamos, a intimidade com Ele. Mesmo que a oração não realize os nossos desejos, ela realiza a nossa necessidade maior, que é a comunhão com Deus, nossa maior sede. No fundo, a sede que todo homem e toda mulher trazem no coração é uma sede de intimidade. E só na oração isso se realiza. Nós podemos procurar em todos os lugares. Nós nunca seremos tão felizes como quando nós rezamos, porque nós entramos nesta felicidade do Filho de Deus. E aqui nós precisamos entender que a igreja existe para isso, o sacerdócio existe para isso, o matrimônio, a vida consagrada, a vida missionária, tudo que existe na igreja existe para nos introduzir nesta intimidade com Deus, para a vida de oração. Às vezes, nós que estamos na igreja, caímos no pecado de arrogância, achando que nós somos insubstituíveis. O trabalho que nós fazemos, ninguém faz como nós o fazemos, ou que sem nós as coisas não dariam certo. Mas nós precisamos reconhecer que tudo que nós fazemos para Deus, o trabalho e a atividade missionária, o sacerdócio, a vida paroquial, a vida consagrada, tudo que nós fazemos por Ele, é bem verdade que Deus faria sozinho e muito melhor do que nós, porque Ele é Deus. Deus não precisa de ninguém, Ele é suficiente a si mesmo. Ele teria condições infinitas de celebrar esta Eucaristia, muito melhor do que eu, com muito mais atenção, amor, zelo, piedade,
do que qualquer sacerdote. As obras que Ele nos confiou, Ele as faria de maneira muito mais bela e perfeita do que nós. Então nós perguntamos, por que é que Deus quis o nosso trabalho? E a própria igreja responde com muita sabedoria: Deus quis o nosso serviço como uma desculpa de amor, para nos ter sempre perto dele, em intimidade. É essa a intenção primeira de Deus, quando nos fez igreja, quando nos consagrou, uma desculpa de amigo, uma desculpa de um pai que, para não perder seus filhos, concebeu a vida missionária para nos ter perto dele. Isso acaba com qualquer arrogância, com qualquer vaidade ou orgulho de achar que os dons e ministérios que Deus nos confiou nos faz os melhores ou aqueles que não podem ser substituídos. O que Deus quer é que nós aprendamos a chamá-lo de Pai, muito mais do que um patrão. O que Deus quer é que nós entremos na intimidade do seu coração, antes mesmo de qualquer coisa que nós façamos por Ele. Daqui a pouco nós vamos para os nossos trabalhos, para a nossa missão, e que a Eucaristia, essa maior desculpa de amor, que o amor do Pai concebeu, alimente em nós este desejo da oração, para que sejamos de fato homens e mulheres plenos e felizes. Esta é uma lei do reino dos céus. Será sempre mais feliz aquele que mais rezar.